Olá, galera! Estamos nós novamente na nova temporada dos nossos cursos online. Gente, só para lembrar, tá? Já tinha conversado com vocês no último curso e as nossas aulas online, as nossas aulas digitais, né? Elas vão ocorrer todas as terças e sextas, certo? Fora isso, lá no Instagram, o nosso Você Sabia, segunda, quartas e sexta. Ontem já rolou um que foi super sucesso. E aproveitando, falando para vocês que quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Quem tiver dúvidas pode colocar aqui nos comentários ou até mesmo vai lá no meu Instagram, @kkcoutooficial, e também pode me chamar no direct, ok? O que vamos conversar hoje? O nosso Você Sabia de ontem, ele falou sobre caspa, excesso de descamação no couro cabeludo, então eu achei importante, não que já estejamos no frio, né, gente? Porque o frio tá difícil de chegar, né? Mas é uma estação um pouco mais úmida, então agora que saímos, teoricamente, do verão, nós sim vamos apresentar algumas disfunções de couro cabeludo. Então, como falamos de caspa ontem no Você Sabia, eu achei esse tema super interessante para nós conversarmos essa semana, certo? Eu vou falar um pouquinho de caspa para vocês, porque é muito importante o profissional que trabalha com cabelo, ou até mesmo que tem formação em terapia capilar, que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem conhecimento, porque as informações que nós passamos aqui, elas são básicas, intermediárias e, dependendo do assunto, avançadas, mas essa que eu vou passar hoje é uma informação básica a intermediária, certo? Para quem tem formação em terapia, com certeza vai gostar dessa informação, mas vai ter ainda muito para complementar, né? Então eu achei interessante conversar sobre isso, porque agora, aonde nós colocamos água muito mais quente diretamente no couro cabeludo e na pele, é que começam a ocorrer as descamações. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a caspa e qual a diferença dela para a descamação, ok? Vamos lá. A caspa, ela é um fungo. Então, muitas pessoas ainda, eu vejo muitas, mas gente, põe muitas nisso. Muitos profissionais comentaram comigo durante todos esses anos de educação e de visitas e treinamentos em salões, em cursos de formação, até em cursos de especialização, onde muitos profissionais ainda têm a informação de que a água quente, tanto do lavatório, para quem lava seguido no salão, ou do chuveiro, causa caspa, e isso é um mito, isso não é verdade. O que causa a caspa é o excesso de umidade no couro cabeludo, é verdade. Então o que acontece? Se a caspa ela é um fungo, o fungo se prolifera em locais mais úmidos, mais fechados. Por que quando nós temos um fungo numa unha do pé, por exemplo, é tão difícil de remover ele, principalmente no inverno? Porque quando o fungo ele fica embaixo da unha, já é um local úmido por natureza. E é um local completamente protegido do meio externo, ainda mais se é nos pés. Porque daí a gente vai utilizar meia, nós vamos utilizar sapato fechado, mesmo que seja no verão, tem muitas pessoas que não podem trabalhar de sandália, homens, obviamente, não vão trabalhar de chinelo ou de sapato fechado, sandálias abertas, vão trabalhar de sapato fechado. Então essa é a grande questão, porque que é tão complicado de remover um fungo das unhas, principalmente dos pés. E o fungo, como ele se prolifera na umidade, ele prefere esses locais um pouco mais abafados. Quando a gente tem um couro cabeludo que não tem uma secagem correta, automaticamente a gente sim tem a geração da caspa. Mas como assim, Cacá? Eu lavo meu cabelo, eu seco um pouco ele, depois eu vou dormir. Essa é a questão. Principalmente se você tem o costume de tomar banho antes de dormir, ou meia hora ou uma hora antes de dormir, tenha a certeza de que o seu fio e principalmente o seu couro cabeludo está 100% seco. Para homens e mulheres. O homem, principalmente, não tem o costume de secar cabelo, óbvio, antes de dormir. Mas dá aquela secada boa, bem
bem grande com a toalha, mas o couro cabeludo permanece ainda úmido. O correto seria secar bem e ainda vaporizar um ar quente com o secador. Eu entendo que a maioria dos homens não vai fazer isso, principalmente se o cabelo é curto. Tem alguns homens que têm o cabelo mais longo e têm o costume de secar. A mulherada e a maioria que tem cabelo longo, principalmente que gosta de um cabelo mais alinhado, seca. Mas tem muitas mulheres ainda que simplesmente dormem com o cabelo úmido, independente do comprimento, da densidade, da quantidade. Ou secam, dão aquela batidinha, prendem e dormem. Piorou. Então, tu pode, por exemplo, não lavar o cabelo e dormir com ele úmido, sem secar ou secando pouco, mas tu pode lavar ele no outro dia de manhã e prender para ir trabalhar, para ir correr, para ir para academia, para sair, não importa o que vai fazer. E isso também é errado, porque quando você prende, você não está deixando o ar para secar circular. Então, eu posso prender o cabelo com ele úmido? Nem pensar. Posso colocar chapéu, boné, isso mais para homens, né? Com cabelo úmido, nem pensar. Vou tomar banho antes de dormir, eu vou secar todo o fio, mas principalmente o couro cabeludo. Se ele permanece úmido, automaticamente eu vou ter sim um aparecimento de algumas casquinhas que vão começar a dar uma leve coceira e isso pode evoluir para uma dermatite ou até coisa pior. Então, a caspa, ela é aquele folículo que a gente consegue tirar com a mão, que tu consegue visualizar e que muitas vezes as pessoas usam roupa preta e que a gente vê até pessoas assim, né, dando uma espanadinha ou a gente chega atrás de alguém daquela batidinha porque o colega ou a colega tá com a blusa, o paletó, o casaco cheio de caspa. Só que quando chega nesse ponto é porque a pessoa realmente não está fazendo nenhum tipo de tratamento. Só que a caspa é diferente da descamação. A descamação é o ressecamento do couro cabeludo, certo? O couro cabeludo, ele é pele. É a pele mais resistente de todo o nosso corpo humano, porque ela é a mais grossa, mas é pele, ela precisa de cuidados também. Então, se eu não tenho um bom cuidado e eu lavo com água muito quente, ou seja, o que acontece quando tu encosta algo muito quente na tua mão, ou até mesmo na tua pele, ou até mesmo uma água muito quente, ela queima, né? Dói e ela queima. E o que acontece depois desse queimado? Ele vai criando, quando vai cicatrizando, vai criando uma casquinha e depois vai sair. É isso que acontece com o couro cabeludo e isso se chama descamação. Isso sim, a descamação é o resultado do excesso de água quente no couro cabeludo. Tá, Cacá, mas um frio de julho, agosto, e eu vou lavar o meu cabelo com água gelada? Nem pensar, não consigo. Não é necessário. Mas o ideal é que pelo menos seja uma água morna. Ou que no final você lave o cabelo, enfim, com uma água quente. Eu sei que muitas pessoas têm. Eu sou uma pessoa que tomo banho com água fervendo. Eu chego a sair com a pele assim, onde pega mais água aqui nos ombros e no braço, super vermelho. Então o ideal é que no final a gente jogue, né, uma duchinha ali de 30 segundos, 20 segundos ou até menos, uns 10 segundos, de uma água de morna a fria, tá? Isso seria o correto, seria o mundo ideal, né? Daí cada um sabe da sua realidade. O importante é nós, como profissionais, indicarmos o procedimento correto para as nossas clientes, né? Para os nossos clientes, homens ou mulheres. Essa descamação, ela é diferente da caspa. A caspa é como se fosse um folículo, né? Uma folhinha bem pequenininha. A descamação é um pozinho. Sabe quando tu vai coçar e aí tu olha, tem aquele pozinho branco saindo na mão ou na unha? Isso é uma descamação e ela coça também. Então, como que eu posso remover? Existem milhões de tratamentos. Daí, você vai indicar a linha que você utiliza para cliente, né? O ideal é para você, que seria o ideal, você como profissional ter algo à base de argila. Qualquer tipo de argila, verde ou branca, para que você possa limpar o couro cabeludo da cliente. Fazer uma remoção dessas células mortas de descamação ou até mesmo de um estado um estágio mais avançado que seria a caspa. Então existem milhões de procedimentos, o L'Oréal lançou agora, né? A Wella já tinha já há bastante tempo, um bem conhecido. A Alpha Parf também tem uma máscara à base de argila que é incrível. Então são tratamentos específicos. E aí eu não meto pitaco nisso porque cada um trabalha
com uma marca, mas o ideal sim é fazer uma limpeza nesse couro cabeludo extremamente urgente, certo? Um outro detalhe é que pessoas que têm excesso de oleosidade, ou seja, o couro cabeludo sempre úmido, precisam primeiro tratar a oleosidade caso haja um aparecimento de caspa. Porque a gente tem que ver, investigar, por isso o diagnóstico, que eu sempre bato na mesma tecla que é importante, porque eu posso fazer um diagnóstico que a cliente vem me reclamar de caspa, mas ela também tem raiz oleosa daquela bem excedente. Então, antes de tratar a caspa, você precisa tratar a oleosidade, porque com certeza a gente vai diminuir até desaparecer esse excesso de caspa, porque a oleosidade mantém o couro cabeludo úmido. Se a cliente não tratar, automaticamente vai ter o aparecimento de caspa. Isso é regra? Não. Vai depender muito de como, de que produto ela usa, de como ela lava, de como ela trata. Isso não é regra, não é porque ela tem excesso de oleosidade ela vai ter caspa. Isso é se ela não fizer as lavagens corretas e não utilizar nenhum tipo de tratamento para o excesso de oleosidade, certo? Então, só para a gente recapitular. Caspa é um fungo, se prolifera na umidade, ou seja, tentarmos indicar para cliente nunca deixar o couro cabeludo úmido, principalmente prender úmido ou dormir com ele úmido. Descamação, sim, é ocorrida pelo excesso de água quente e automaticamente ela é uma sensibilização do couro cabeludo que vai ficando ressecado. Como que eu posso hidratar esse couro cabeludo novamente? Não lavando com excedente de água quente e fazendo uma boa limpeza, como eu acabei de falar. Fazendo uma boa limpeza, eu consigo remover a descamação e automaticamente daí esse couro cabeludo não vai produzir com tamanha rapidez essa descamação. Para quem tem o excesso de oleosidade, que foi o terceiro caso que eu falei, e que automaticamente proporciona um excesso de caspa, eu preciso primeiro fazer um tratamento anti-oleosidade, para depois eu, se necessário, tratar o que sobrou da caspa. Certo? Esse assunto, gente, ele é super interessante, porque é um assunto atual, e eu vejo que muitas pessoas, atual, antigo, eterno, né? Eu vejo que muitas pessoas, muitos profissionais não indicam a forma correta para cliente, tá? No vídeo de sexta-feira eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, porque ainda tem alguns detalhes, e a gente vai falar sobre o excesso de oleosidade, que é muito excedente, tá cada vez mais tendo aparecimento de pessoas com muita oleosidade, mesmo não sendo cabelos finos e com pouca densidade, e nós vamos conversar sobre esse assunto também que gera muita dúvida. Quando eu faço algum vídeo sobre isso no meu Instagram, ou muitas vezes quando eu falava nesses anos todos em curso, sempre gerava um pouco de polêmica, mas uma polêmica gostosa, onde as pessoas não sabiam, na maioria das vezes, que esses procedimentos eram os corretos. Mas para isso que nós educadores estamos aqui, né? Para a gente trocar ideias, aprender com vocês e também dividir um pouquinho do nosso conhecimento, certo? Agradeço mais uma vez de coração. Eu quero que vocês estejam sempre presentes aqui no canal comigo, porque é extremamente importante para mim. Como eu sempre falei, eu quero que esse canal de educação atinja assim, ó, caminhos muito longos e muito longe, né? Um caminho bem distante, para que eu consiga alcançar um pouquinho o dia a dia de cada um dos profissionais desse Brasil ou quem sabe até fora, tá bom? Obrigada mais uma vez, me segue lá no Instagram que eu vou esperar vocês e não esquece de compartilhar para quem vocês acham que é interessante, curtir e fazer algum comentário aqui que depois eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Obrigada mais uma vez, até sexta-feira.